Vai, em relação às atualizações, se a gente for pegar assim, ó, as atualizações de GO, né? Trading Topics. Trading Topics, assim, só as atualizações desse ano de 2023, que a gente sabe que eles adoram cobrar aquilo que mudou, né? O que a gente pode listar para eles de atualizações que a gente sabe que esse ano eles vão colocar na prova. Profilaxia de tenofovir para hepatite, para gestante com hepatite B, que ficou agora com clareza no novo protocolo do Ministério da Saúde. Valor de HCG para a gente bater martelo, de gestação, de localização não conhecida, que antes a gente falava 2.000, 1.500. Se eu não tenho sinal de gestação ectópica e eu tenho um beta até 3.200, a gente observa. Me dá uma pequena taquicardia de falar essa frase, mas é verdade. Que mais? A vacina do HPV, eu acho que é uma coisa que vai aparecer esse ano, certo? Sim, né? sem Porque... dúvida. Falei o nome comercial, opa, mas tudo bem. Mas é o que tem, não adianta, né? A nonavalente, e acho que aquele critério do Ministério da Saúde para incluir, né, nas pacientes de maior risco, que são as vítimas de violência sexual, que elas podem receber agora até os 45. Os grupos de risco, na verdade, eram as pacientes convivendo com HIV e AIDS, as pacientes com doenças oncológicas e aquelas imunossuprimidas, né, que geralmente foram transplantadas de órgãos sólidos e medula óssea. E agora entrou nesse grupo de alto risco também as vítimas de violência sexual. Então, essas pacientes têm direito de receber até os 45 e as 3 doses da vacina. Quadrivalente. Perfeito. Restrição de crescimento fetal, quando eu falei, gente, mudou. Não adianta. Tem que saber o que é restrito precoce, o que é restrito tardio. A gente já não fala simétrico, assimétrico. O papel do Doppler aí, que é uma coisa muito difícil até para especialista, mas vem caindo cada vez mais nas provas. Então, assim, é um raciocínio, né? Então, às vezes, eles colocam uma paciente cheio de fator de risco e falam aí uma alteração de Doppler. Ele nem demonstra, mas falam, e você tem que entender que isso pode ser realmente um sinal de restrição de crescimento fetal. Profilaxia com AS cálcio. Para quem fazer? Que é uma coisa que o médico generalista precisa saber, porque ele vai fazer pré-natal no UBS. E ele tem que saber que não é só ácido fólico, mas que se prescreve. Tem muita paciente que na primeira consulta de pré-natal sai com o ácido fólico e ferro, que agora é obrigatório, tá, pessoal? Todo mundo engravidou ácido fólico e ferro desde o começo. Não só nos protocolos internacionais, como também no Ministério da Saúde. E AS cálcio para pacientes com critérios de risco para pré-eclâmpsia e restrição de crescimento fetal. E um outro ponto que eu acho que vai cair esse ano, que ainda não caiu, é a mudança da idade da laqueadura. Né? Opa, esse vai... Esse aqui entrou em voga em 2023, então não caiu em nenhuma prova ainda, mas é questão certa. Sim. Esse ano, então assim... inclusive adoro. Que bom. Exatamente. Que mudou, né? Que bom que mudou para 21 anos, né? E a laqueadura é intraparto. Isso, a laqueadura intraparto, que agora pode ser feita e não precisa do consentimento do husband, né? Yes! Então, não precisa, né? Basta o consentimento dela, desde que seja 60 dias, né? Antes, né? A assinatura do ato cirúrgico. Então, acho que isso aqui é questão certa na prova desse ano. Posso falar ainda mais? Acho que se eu fosse examinadora, eu ia muito me aproveitar dessa situação. Eu ia colocar uma paciente que não tem indicação de cesariana, que chega falando que ela quer ter um parto cesariana porque ela vai fazer a laqueadura e não um parto normal. E para saber o que você faria. E na verdade você não vai mudar a via de parto para fazer a laqueadura. Isso aí. Você vai fazer a laqueadura periumbilical ou vaginal no pós-operatório dessa paciente. Isso aí. Não se faz cesariana para fazer laqueadura, Nossa, né? vai cair essa questão. Essa questão é certa. Vai Olha aí, cair. ó, tá profetizado. Tá profetizado. Essa vai cair muito lugar. Porque pega as duas coisas, né? Não, essa eu acho que é uma questão quase certa. Certeza. Aí, assim, para eles dificultarem um pouquinho, eles vão colocar exatamente isso. Então, lembrar dessa mensagem. Não se faz cesariana para fazer laqueadura, né? Sim. A gente deixa nascer, né, a via de parto por indicação obstétrica e depois faz, então, periumbilical ou vaginal, né, a laqueadura. Sim. Mas depois que já nasceu. Exatamente. Tenta entender o processo. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a corrigir prova,
vinham sempre questões de inibição de trabalho de parto prematuro.